Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirato aqui mais uma vez e hoje para fazer duas questõezinhas aí da FGV, tá? Essas duas questões são de matemática básica e foram cobradas para cargos de ensino fundamental, tá legal? Só que eu botei duas questões apenas, mas com essas únicas duas questões você vai sanar uma dúvida que está na cabeça de boa parte dos candidatos aí que vão fazer uma prova que cobre raciocínio lógico ou matemática básica, tá? Matemática, no caso. Que dúvida é essa? Quando usar MMC, quando usar MDC? Ou qual a diferença de MMC para MDC? É isso que nós vamos ver com essas duas questõezinhas aqui. Se você chegar até o final do vídeo e não conseguir descobrir ainda quando usar MMC e quando usar MDC, fala para mim nos comentários que eu trago mais questões desse tipo aí para a gente sanar qualquer tipo de dúvida. Então eu sugiro que pause o vídeo, vai na descrição, vai estar o enunciado dessas duas questões de matemática básica da banca FGV. Tenta fazer com o vídeo pausado e depois sim, aperta o play e vem aqui conferir o gabarito. Sem mais conversa, vamos começar essas duas questões da FGV Ensino Fundamental agora. Seguinte, vamos iniciar a leitura aqui, está dizendo assim, ó. Em uma fábrica de munições, o fiscal de produção é trocado de 8 em 8 meses e o fiscal de equipamentos é trocado de 10 em 10 meses. Se essas trocas coincidiram em novembro de 2020, a próxima vez em que as duas trocas coincidirão será no ano de... Pessoal, olha só, isso daqui é a típica questão de MMC. Olha, como é que eu sei que é MMC? Por conta disso daqui, ó, você vai prestar atenção agora e vai marcar sempre essas palavrinhas aqui, ó, coincidirão, tá? Sempre que duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo, normalmente nós vamos utilizar MMC. Como assim duas coisas aconteceram ao mesmo tempo? Um outro exemplo é, imagina que você toma um remédio de 4 em 4 horas, depois você toma um remédio de 6 em 6 horas. Agora vocês tomaram os dois remédios juntos. Quando que vocês vão tomar esses remédios juntos novamente? Não deu a ideia de simultaneidade, de coincidência, de acontecer as duas coisas ao mesmo tempo? Sempre que isso acontecer, você vai tratar de MMC. Eu tenho certeza que eu já esclareci a dúvida de muita gente aí. Se já tá valendo essa dica aí, ó, deixa um likezinho aí que a gente vai continuar até o final e você vai ver que vai clarear muito mais. Então, ó, falou de coincidência, né, de acontecer ao mesmo tempo, mínimo múltiplo comum. Duas luzes piscam, uma pisca de 5 em 5 segundos, a outra de 12 em 12 segundos. Quando elas vão piscar juntas novamente, se agora elas piscaram juntas. Então, ó, acontecer duas coisas ao mesmo tempo, MMC. Legal? É MMC entre quem? Olha, MMC entre aquilo que acontece de 10 em 10 vezes e aquilo que acontece de 8 em 8 vezes. Então, é MMC entre 8 e 10. Como é que eu tiro o MMC? Isso daqui poucos têm dúvida, mas de qualquer maneira, quando acontecer, você vai vir aqui nos nossos vídeos, tá? E vai sanar essa dúvida. Eu vou fatorar tanto 8 quanto 10. Como é que eu fatoro? Começando a divisão pelo menor número primo que existe, que é o 2. Tá legal? Então, vamos tentar sempre começar pelo 2. Por que eu digo tentar? Você só vai começar pelo 2 quando um desses números aqui, ou os dois números, forem números pares, tá? Então, ó, 8 dividido por 2 vai dar 4. 10 dividido por 2 vai dar 5. Opa, tem número par ainda? Tem o 4, então eu continuo por 2 aqui. 4 dividido por 2 vai dar 2. Aqui eu não consigo dividir por 2, né? Não vai dar uma divisão exata, então eu apenas repito. Ainda tem número par? Beleza, então eu continuo por 2. Aqui vai dar 1, né? Porque 2 dividido por 2 é 1. E aqui eu vou manter o 5. Bom, agora eu já não tenho um número par. Eu tenho que ir para um próximo número primo, né? Dividir. O próximo número primo depois do 2 é o 3. Porém, eu não consigo dividir o 5 pelo 3. Então, eu vou para o próximo. O próximo é o 5. Então, aqui, ó. Aqui mantém o 1, né? Porque não tem mais nada a fazer. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Pronto. Quando dá 1 e 1, acabou o nosso MMC. O MMC é o produto desses números aqui. E produto é multiplicação. Olha aqui, ó. Vou vir aqui de baixo. 5 vezes 2 vai dar 10. 10 vezes 2 vai dar 20. 20 vezes 2, 40. Então, o MMC é igual a 40. Se a gente está falando de meses, então aqui 40 meses. Então, depois de 40 meses, essas trocas vão acontecer novamente juntas. Bom, depois de 40 meses, então vai dar em que ano aqui? Galera, olha só, a troca foi em novembro de 2020. Vamos pensar aqui, ó. Novembro, botar só 9, tá? De 2020. Em novembro de 2021... se passaram o quê? 12 meses, né? Um ano. Em novembro de 2022, se passaram o quê? Mais 12 anos, então já dá um total de 24. Em novembro de 2023,
Se passaram-se mais 12 anos, então aqui eu já tenho 36. Bom, só que eu quero 40. Se eu tenho 36 em novembro de 2023, em dezembro de 2023, eu vou ter o quê? 37 meses. Em janeiro de 2024, eu vou ter o quê? 38 meses. Em fevereiro eu vou ter 39, em março eu vou ter, ó, aqui ó, março de 2024, eu vou ter lá os 40 meses passados, né? Então, se passaram 40 meses em março de 2024, ele pergunta apenas o ano, né? Ele não pergunta o mês. Então, 2024 é o gabarito da primeira questão de hoje, que nós estamos falando sobre MMC, tá? Como resolver uma questão de MMC, nós vimos agora. A dúvida você vai deixar aqui nos comentários, mas não vai embora não. Fica até o final, porque agora tem a outra questão. E essa outra questão, adivinha, né? Do que a gente vai falar agora? Vamos primeiro dar uma lida aqui, depois a gente vai ratificar o que cada um de vocês pensaram aí. Olha aqui, ó. João recebeu 32 relatórios verdes e 40 relatórios vermelhos. Ele deve colocar esses relatórios em envelopes da seguinte forma. Todos os envelopes devem conter a mesma quantidade de relatórios. Ó, muito importante, quando fala aqui a mesma, né, quantidade, a gente lembra aí de divisão, né? A gente lembra de uma coisa comum, né? Cada relatório vai ter a mesma quantidade, então eles foram divididos. Nenhum envelope pode misturar relatórios de cores diferentes. Ou seja, aqui, ó, relatório verde vai ficar só com envelope verde. Vão ficar juntos, né? Os grupos verdes vão ficar junto com os grupos verdes. Os grupos vermelhos vão ficar junto com os grupos vermelhos. Bora lá para a pergunta, ó. Cumprindo essas exigências, o menor número de envelopes que precisará utilizar é... Olha aqui, ó. Menor número de envelopes. Galera, quando que isso daqui vai acontecer? Quando que eu vou ter o menor número de envelopes? Imagina o seguinte, ó. Imagina que eu pegue aqui, cada envelope eu coloque um relatório. Então, só de envelopes com relatórios verdes eu vou ter 32. E relatórios vermelhos eu vou ter, envelopes com relatórios vermelhos eu vou ter 40. Então, 32 com 40, 72. Ou seja, vão ser muitos envelopes. Ele não quer que seja muitos. Ele quer que seja a menor quantidade possível. Olha, se eu coloco 2, né? 2 relatórios verdes em cada envelope. Então, eu vou ter 32 dividido por 2 vai dar 16 envelopes. E 40 dividido por 2 vai dar 20. 20 mais 16 vai dar 36. Ainda é um número grande, não tem nem aqui nas opções. Olha, se eu tentar aqui por 4, né? 4 relatórios verdes por cada envelope. Eu vou ter 32 dividido por 4 vai dar 8. E 40 dividido por 4 vai dar 10. 8 mais 10, 18. Olha, tem até essa opção aqui. Mas será que é a menor quantidade de envelope? Você vai ver que não, tá legal? Então você já consegue perceber o seguinte. A menor quantidade de envelope vai se dar quando acontecer o maior divisor aqui, ó. Eu falei, dividindo por 1 daria 32. Vai ficar muito envelope. Se eu dividir por 2 vai dar 16. Se eu dividir por 4 vai dar 8. Fora que eu ainda tenho que somar com os outros aqui, né, os vermelhos. Então, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter o menor número de envelopes toda vez que eu tiver o maior divisor comum entre 32 e 40. E maior divisor comum é o nosso MDC. Então, sempre que falar da maior divisão possível, você vai lembrar de MDC. Ah, Reinaldo, mas aqui não falou a palavra maior, falou a palavra menor. Sim, mas o número menor de envelopes vai acontecer quando eu tiver mais relatórios em cada envelope. Então, eu tenho que ter entre o 32 e o 40 o maior divisor comum. Tá legal? Então, vamos calcular aqui, ó, 32 e 40. Qual é o seu MDC, né? Quem é o MDC entre eles? Galera, para calcular o MDC, tem aí umas 3 ou 4 maneiras distintas de fazer, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazer apenas por essa maneira aqui, tá legal? Como é que eu faço? Da mesma forma, a princípio, né, que eu calculo lá o MMC. Por isso que eu gosto dela, a gente não tem que guardar mais informações aqui. Então, ó, eu vou dividir aqui por 2. E esse 2 aqui, agora você tem que prestar atenção. Ele divide tanto 32 quanto 40, né? Então, ó, 32 dividido por 2 vai dar 16. 40 dividido por 2 vai dar 20. Eu vou marcar ele aqui, ó. Depois você vai entender por que eu estou marcando, tá? Marcar aqui com asterisco. Agora eu vou continuar por 2. Esse 2 divide esses dois termos aqui, tanto 16 quanto 20? Divide, então eu vou marcar ele aqui também. Aqui vai dar 8 e aqui vai dar 10. Bom, vou dividir por 2 mais uma vez. E esse 2 aqui divide tanto 8 quanto 10. Então eu vou botar um asterisco aqui, eu estou marcando ele. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 5. Vou continuar por 2, porque o 4 é um número par.
Então eu vou dividir por 2, mas não vou marcar. Por que eu não vou marcar? Porque ele divide apenas o 4, ele não divide o 5. Você já vai entender caso você não conheça esse método aí. Então aqui vai dar 2 e aqui vai dar 5. Continuo por 2, porém eu não marco, porque ele não divide o 5. 2 dividido por 2 vai dar 1 e aqui vai dar 5. Não dá mais por 2. Se não dá mais por 2, eu tento por 3, também não vai dar. Vou lá para o 5. Não vou marcar o 5 porque o 5 só divide ele mesmo. Então aqui dá 1 e aqui dá 1. Então MDC, quem vai ser? Pessoal, MDC, ó, máximo divisor comum. Quando fala de comum, é aquele que divide os dois ao mesmo tempo. Então eu tenho, ó, 2, 2 e 2. Então eu vou fazer o produto só entre esses três carinhas aqui. 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 8. Então o MDC é igual a 8, tá legal? MDC é igual a 8, ou seja, o maior divisor comum entre 32 e 40 é 8. Cuidado para não vir aqui e marcar esse 8 aqui, porque o problema não está pedindo quem é o MDC, tá legal? Então, mais uma vez, eu falo isso daí em inúmeros vídeos, nas lives também que a gente tem feito aí com bastante frequência. Cuidado com a letra A, tá legal? Então, ó, o máximo divisor comum é 32. Então, o número de envelopes que vai comportar os relatórios verdes vai ser o quê? Vou pegar lá os 32 e dividir por 8. Quando eu pego 32 e divido por 8, nós vamos encontrar aqui 4. Então, eu vou ter 4 envelopes com os relatórios verdes. E o número de envelopes que vai comportar, né, os relatórios vermelhos, eu vou pegar o 40, né, e vou dividir por 8. Quando eu faço a divisão aqui, nós vamos encontrar 5. Então, aqui, ó, total de envelopes com relatórios verdes é 4. O total de envelopes com relatórios vermelhos são 5. Então, o total aí vai ser 4 mais 5, que vai dar 9 envelopes, tá? Então, 9 envelopes fica sendo a letra B de bola. Beleza, pessoal? Então, ó, quando que eu vou usar MMC e quando que eu vou usar MDC? MMC dá a ideia de simultaneidade, acontecer duas coisas ao mesmo tempo. MDC tem que ser a maior divisão comum. E quando que eu sei que é a maior divisão comum? Lendo ali o texto e entendendo o que está acontecendo. Tá? Aqui, embora apareceu a palavra menor, eu já mostrei para vocês porque que eu vou pensar no maior divisor comum. Porque fala no menor número de envelopes, é inversamente proporcional ao maior número de grupos, né, de relatórios lá. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quer que eu traga mais questões de MMC e MDC para a gente tirar diversas outras dúvidas, beleza também. Legal, pessoal? Então, ó, espero muito que vocês tenham gostado. Se puder, se inscreve aqui no canal, porque aqui no Matemática com o Reinaldo Mirato, nós temos vídeos com muita frequência, pode ajudar você nos seus estudos. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Mirato.